Imagine só, você está na igreja e vai começar a celebração e o padre entra de calça e camisa, bem vestido, nobremente vestido, que não quer dizer luxuosamente vestido, e vai para o altar e começa a missa. Você ia dizer, eita, o padre se esqueceu de vestir as roupas. Esqueceu de vestir as roupas da missa. Olha, se Jesus entrasse nas nossas igrejas, como era na época dele, ele entraria do jeito que ele vinha da rua, iria para o altar, presidiria a Eucaristia conosco, do jeito que ele entrou, sem vestir nenhuma outra roupa diferente. Com os apóstolos, igualmente. A nossa igreja usou vestir a mesma roupa, usar no culto a mesma roupa que se usava no diário até o século V, até o ano 450, mais ou menos. Nós temos uma palavra do Papa Celestino I, no ano 429. Olha o que ele diz. Ele diz que era impossível ver aquilo de uma maneira tranquila. Ele olhar pessoas, os sacerdotes vestindo uma roupa diferente para celebrar a missa, sendo que Jesus não usou roupa diferente. Que nós nos devíamos distinguir no altar, não pelas vestes, mas pela santidade. Não pelos adereços ou roupas diferenciadas, mas pelo espírito de contrição e de santidade. Então, olha, lá pelo ano 400 e pouco, ainda não era costume vestir roupa diferente nenhuma para celebrações litúrgicas. E o próprio Papa Celestino I, no ano 429, no sermão, faz uma investida contra aqueles que queriam se distinguir na hora da celebração. Você vai dizer, e agora? Sim, as coisas passaram por uma certa evolução, mas o que nós temos hoje não são vestes sagradas, porque Jesus usou assim, Maria usou assim, São Pedro usou assim, São Tiago usou assim. Não, eles usavam as roupas normais da sua época. Maria Santíssima nunca se vestiu com uma roupa diferente das outras mulheres do seu tempo. Jesus não se vestiu com roupa diferente dos homens do seu tempo. O que nós temos hoje na liturgia é uma herança das vestes do pessoal da cultura greco-romana, dos gregos e dos romanos. Porque a nossa igreja se expandiu no Ocidente em plena época do auge, do apogeu do Império Romano, que estava herdando a cultura grega. Vestes, literatura, poesia, medicina, filosofia e assim por diante. E foi aí que a absorção da cultura grega, sobretudo, e também latina, mas estavam um tanto misturadas, por causa do Império Romano, que abrangia grande parte do mundo conhecido, daí vieram essas vestes. Se você toma uma roupa do imperador, com seus cônsules, etc., da época, e vê um bispo com seus padres e diáconos, a diferença é mínima. Mínima. Porque eram roupas de gala, roupas de festa, que eram usadas nos momentos especiais. Eu estou dizendo isso não para ser contra as vestes litúrgicas, nem para falar contra quem se veste. A igreja recomenda que se vista roupas com a nobre simplicidade. Está escrito nos documentos dele. Nobre simplicidade. Por que o Papa Francisco foi tão atacado por tanta gente? Porque não queriam vê-lo com a nobre simplicidade de um homem de Deus que vê que o valor da celebração não está na roupa, não está no pano, mas está na fé, na devoção com que se celebra e na verdade com que se celebra aquela
aquela liturgia. Pois bem, então nós herdamos, como já disse, da cultura greco-romana, essas vestes que usamos em tempos de simplicidade, de uma forma, em dias de festivos de outra, mas o que importa é que a veste apareceu na liturgia para distinguir o ministério. Para distinguir o ministério. Não para enfeitar o ministro, mas para distingui-lo dos outros ministros. É assim que o bispo se traja com determinados símbolos, o padre com outros, o diácono com outros e o leigo com outros. Conforme o ministério que cada um está exercendo. Então, a veste é para distinguir o ministério, não para elevar a pessoa que está vestida com ela. Isso é muito importante. A veste é para distinguir o ministério. Olha um exemplo muito simples que a gente vê comumente nas nossas igrejas. O padre usa a estola, aquela faixa que está ao redor do pescoço, e cai para frente. Ele usa assim, como o bispo também usa assim. Já o diácono usa transversal. Quando você vê a estola transversal, você sabe que aquele é um diácono. Antigamente, os padres usavam a estola cruzada. Como acólito ainda criança, eu via na igreja o padre, quando vestia os paramentos, usava a estola e cruzava. Só o bispo usava a estola reta. Depois, os padres também passaram a usar a estola reta como o bispo. Então, significa que esses costumes são secundários. Eles não têm grande importância. Eles são mais pelo costume do que por uma razão de fé. Não tem fé nessas coisas. Aqui tem conveniências, aqui tem costumes. Quando nós tratarmos no outro episódio sobre as cores litúrgicas, aí é que você vai ver mais ainda como a conveniência e os costumes de uma época, de outra época e de outra época influenciaram nas cores que usamos hoje na liturgia. Mas não era assim. São Pedro ia para o altar num domingo da Páscoa e num domingo do tempo comum da mesma maneira. Não havia essa questão dessas distinções. A história vai demonstrando que cada época a igreja adotou certos tipos de roupas, determinados tipos de símbolos, mas sempre em função de distinguir o ministério. Não adianta dizer sempre foi assim. Só diz isso quem não conhece a história. A nossa igreja tem 2000 anos, 2000 anos, e espalhada pelo mundo inteiro. Então ela recebe influências nos costumes dos asiáticos, dos americanos, dos europeus, dos africanos. Então ela vai agregando coisas, porque é próprio, ela caminha nas estradas deste mundo, vai absorvendo a cultura. Esses homens e mulheres são seus filhos e filhas. Não tem uns que são filhos e outros enteados, não. Os africanos são tão filhos da igreja quanto os europeus. Nós, americanos e latino-americanos, somos tão filhos da igreja quanto os europeus. Então, não é nada de estranho que um costume da América Latina entre na liturgia e um costume europeu não entre. Cada povo é um povo, cada época é uma época. E assim a igreja vai peregrinando neste mundo, adotando os costumes naquilo que não é contrário à sua fé. Pois bem, então vejamos agora, dito isto como introdução, vejamos brevemente algumas vestes litúrgicas. Por exemplo, a alva, a túnica, normalmente de cor clara. De onde vem isso? A túnica não é uma invenção litúrgica. A túnica era uma roupa que todo mundo usava como a roupa básica. A roupa básica. Como nós, no costume ocidental hoje, usamos uma calça e uma camisa, as mulheres um vestido ou uma calça. Os antigos usavam uma túnica. Então essa túnica normalmente de cor clara. E por cima era uma outra veste
um manto, uma coisa, conforme a ocasião, para se proteger do frio ou para enfeitar, coisa assim. Mas a túnica era uma roupa comum que se vestia como base. E essa roupa, repito, ela sempre tinha uma cor clara. Por isso as túnicas hoje na igreja também permanecem. Pode ser branca, pode ser bege, pode ser cinza, claro, uma cor básica para não chamar atenção ou não esquentar nos climas mais quentes. A estola, já lembrei, a forma de usar, e é uma cinta, uma faixa, e ela distingue o ministério. E ela tem na igreja o sentido também da toalha do lava-pés, onde este poder divino, do qual o diácono, o padre e o bispo são portadores, seja um poder de serviço, a serviço da salvação dos irmãos. Então a estola, ela ganha cor da celebração que é feita, ganha cor da casula ou da dalmática que ela acompanha, ou da capa de asperges que ela acompanha. E há umas certas orientações para, em determinado momento, a estola ser roxa ou ser branca. Isso por exemplo, as confissões se usa a estola roxa para as exéquias, mas pode também usar de outra cor, uma cor branca, que nos lembra a ressurreição. O que é a casula? A casula é aquela veste ampla que você veste sobre a túnica. É uma veste ampla, bem, normalmente redonda. Ao longo do tempo, ela foi sendo recortada para facilitar o movimento dos braços do ministro. Chegou ao ponto dela ser tão recortada que parecia um violão. Era o chamado paramento romano, que muitos têm agora preferência, voltando à moda, como se sempre foi assim. Sempre foi assim, coisa nenhuma. Isso é coisa do século XIII, né? Antes nem se falava nisso, né? Quer dizer, é uma forma. A casula primitiva, ela é ampla. Aí ela foi sendo recortada, como disse, para facilitar o movimento. As casulas chamadas góticas, que são as mais usadas hoje, elas não impedem o movimento, elas caem sobre os braços da gente, pode elevar os braços, se movimentar, pegar uma coisa sem ter problemas. Mas chegou ao máximo de recortar tanto que parecia um violão e os braços ficavam totalmente livres. É um estilo que tem sua arte, mas não é outra coisa a não ser o recorte da casula, né? Isso qualquer um que estude história e a história dos paramentos da igreja vai poder dizer a mesmíssima coisa que eu estou dizendo. E só não acrescento mais coisas porque nosso tempo não permite. O que é capa de asperges? O capa magna é uma capa ampla, fechada aqui, e que vai assim, fica por trás, nas costas, e que é usada para procissões, para casamentos, para a bênção do Santíssimo Sacramento. E conforme a circunstância, ela assume esta ou aquela cor. O véu humeral é um véu retangular, amplo, que é usado normalmente para a bênção com o Santíssimo Sacramento. Então, por sinal de respeito, de honra e mesmo de destaque, toma o ostensório, a custódia com aquele véu para dar a bênção. Chama-se véu humeral, que quer dizer véu de ombro, que é colocado sobre os ombros. Agora, a dalmática. A dalmática é a roupa própria, festiva do diácono. O diácono pode usar só a túnica com a estola transversal, como o padre pode usar só a túnica com a estola caída, né, do pescoço ao rumo até os joelhos. O bispo da mesma maneira. Então, a dalmática vem da Dalmácia, era uma cidade do Oriente, onde os diáconos passaram a usar essa veste presa, enquanto o presbítero e o bispo
usa a veste ampla, casula, o diácono usa a veste presa para distinguir do padre e do bispo, porque ele não é sacerdote, ele é diácono. Aí vem o nome de dalmática por causa da Dalmácia. Sobrepeliz. Às vezes você vê um padre, ou um diácono, ou um bispo, com a batina preta, e olha lá, batina não é veste litúrgica. Batina não é veste litúrgica. Batina é farda. Vou usar uma palavra bem civil. Batina é farda. Então, eu não preciso usar a batina para celebrar a missa. Eu preciso usar a alva. E quando eu estou de batina, eu preciso botar a alva por cima. Se um frade está com seu hábito religioso, ele não vai celebrar a missa com hábito religioso. Ele tem que botar a alva por cima. Né? Isso porque batina, hábito religioso, não são vestes litúrgicas. São farda. Se anda todo dia. Ela caiu em desuso para a maioria das pessoas. Quem quiser pode usar, não tem nenhum problema, mas também quem não quiser, a igreja permite que use uma veste digna. Pronto, só isso. Então a sobrepeliz é uma espécie de alva curta, que vai mais ou menos até a altura dos joelhos, colocada sobre a batina. Não sobre a alva, mas sobre a batina ou sobre o hábito religioso, para participar de uma celebração, para oficiar um batismo, exéquias, né? A liturgia para os defuntos, mas não significa outra coisa a não ser que é uma veste curta, em vez de ter uma veste comprida. Olha, isso só começou a ser usado no século XI. No século XI, tem só 900 anos, a igreja tem 2.000 anos. E era usada por quê? Porque, olha como é interessante a origem dessas coisas. Os que vinham para o coro, que iam cantar, vinham com roupa de pele, porque na Europa, no hemisfério norte, faz muito frio, em certas épocas. Vinham com as suas roupas de pele e sobre a roupa de pele botavam essa túnica, aí chamada sobrepeliz, sobre a pele, entendeu? Sobre a pele. Está pensando que é a roupa que vem de Jesus? Não, veio do século XI, de jovens, de senhores e senhoras que vinham vestidos de pele para se agasalhar do frio, chegavam lá e vestiam essa roupa para a celebração. Leigos. Depois os clérigos passaram a usar também. Vamos chegando ao final, mostrando o símbolo, é aquele cordão. Não é o cordão de São Francisco, como o povo chama. É um símbolo, é um cordão. Qual é a finalidade dele? Amarrar a túnica. Por quê? Porque as túnicas, eu ainda usei muitas vezes essas túnicas no início da minha vida de padre, a gente não tinha suas roupas pessoais. Chegava na igreja, pegava a roupa que estava à disposição. Elas eram largas, para gente gorda e magra. Então tinha o símbolo para amarrar, para ficar ajustada no corpo. Ou então, uma pessoa de baixa estatura pegava uma túnica grande, ela amarrava e fazia assim, que era para ficar na altura e não pisar no chão. Somente essa finalidade. Símbolo não tem outra finalidade a não ser ajustar a roupa. Se a roupa já está ajustada, ela perdeu a finalidade. Né? Por fim, o amito. Não se vê esse amito. 99% das pessoas não usam mais. Eu usei no início da minha vida de padre, porque ainda era norma, mas depois a igreja disse que não era mais necessário, a não ser quem achasse necessário. O amito é tipo um lenço grande que se coloca aqui no pescoço e amarrava aqui. Mas qual é a finalidade? Proteger o paramento do suor. Proteger o paramento do suor aqui no pescoço e nas costas, onde a gente sua muito. Somente essa finalidade. Não é uma veste litúrgica, nem se vê. Era uma proteção. O pessoal, trabalhadores usavam isso no tempo do greco-romano, até os sacerdotes usavam também, mas por quê? Porque eles estavam matando as vítimas do sacrifício e suavam muito. Então, para proteger a roupa, usavam aquilo. Então, passou como coisa simbólica,
mas que hoje a igreja aboliu, só usa quem quer e quem precisa. De modo que assim, irmãos, eu dei uma vista panorâmica e um tanto crítica, no sentido de dizer, olha, nem tudo que parece tão antigo e tão sagrado é assim. São costumes que vieram sempre em função de coisas práticas. Por quê? A liturgia precisa ser celebrada com amor, com respeito, com dignidade. E a veste é só para distinguir o ministério. Mas o importante da celebração é a fé, o amor e a alegria da fé com que a comunidade celebra. No próximo episódio, nós teremos então a ocasião de falar sobre as cores na liturgia. E você vai se admirar como é que surgiram essas cores.